todos, irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Queremos aqui louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão presentes. Que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos. Louvando a Deus também pelos irmãos que estão na escuta, na web rádio de São Gospel, né, também. Que Deus abençoe a vida dos irmãos que estão na escuta dessa programação. E também os nossos vizinhos que estão na escuta também. Louvado seja o nome do Senhor e os irmãos que estão presentes. Eu prometo para os irmãos que vou ser breve, tá? Louvando a Deus pela vida do nosso pastor Roberto, que Deus continue abençoando a sua família, a missionária Ana Paula, diácono Renan, todos, que Deus abençoe. E aproveitando que os irmãos estão sobre os vossos pés, por gentileza, abre no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Louvando a Deus também pela vida do evangelista Francisco, sua esposa, diaconisa Rose. Louvando a Deus pela vida da minha esposa também, que Deus o abençoe. Lucas capítulo 10, versículo 38. É um versículo que é do conhecimento de toda a igreja. Mas aqui tem alguns detalhes na palavra de Deus que vai nos revelar essa noite, através do poder do Espírito Santo de Deus, que habita em nosso meio essa noite. Eu tenho uma plena certeza que aqueles que vêm voltados para adorar a Deus em espírito e em verdade, não vai sair da mesma forma que chegou aqui. Mas eu tenho uma plena certeza que Deus há de operar no nosso coração nessa noite. É por isso que eu peço a atenção dos irmãos, por gentileza, que não deixa que ninguém tire a sua atenção da palavra de Deus. Até porque nós temos de ter reverência pela palavra de Deus, respeito, louvado seja o nome do Senhor, e temor pela palavra de Deus. Porque quando nós abrimos a palavra de Deus, não é o homem que está falando, mas é o próprio Deus que está falando com a sua noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Louvado seja o nome dos seus irmãos. Pode sentar, por gentileza. Como eu falei, é uma palavra que todos nós conhecemos. Primeira coisa, no título dessa palavra é citado Marta e Maria. O que significa o nome Marta no hebraico? Significa amarga, uma pessoa amarga. O que significa Maria? Significa Miriam. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a Bíblia diz que Jesus foi numa certa aldeia, que Lucas não dá o nome, mas em João, mas em Marcos, ele vai falar que essa aldeia se chamava Betânia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus entra na casa de Marta, e a Bíblia diz que a Marta vem o receber. Mas antes disso, de Jesus entrar na casa de Marta, os versículos que intercedem a esse: Jesus está conversando com o doutor da lei, aonde ele está fazendo uma pergunta para Jesus: como que ele faz para herdar a vida eterna? Jesus vai perguntar que ele conhece a lei, ele disse: conheço. Agora Jesus vai contar uma parábola, chamada a parábola do samaritano, aonde a Bíblia diz que um homem foi assaltado, foi machucado,
E de repente a Bíblia diz que passa os sacerdotes e ele passa do lado. A Bíblia diz também que passa-se o Levi, ele também passa do lado. Até que a Bíblia diz que vem um homem chamado samaritano. A Bíblia diz que ele ia de viagem e ele, se compadecendo com aquela situação, ele desce do seu animal e vai cuidar daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, Jesus, quando termina de contar essa parábola, eu não tenho muito tempo, mas quando ele termina de contar essa parábola, ele faz a seguinte pergunta: qual deles foi mais próximo? Louvado seja o nome do Senhor. Porque ser próximo, eu ter o diácono Renan como meu próximo, é muito bom, porque eu conheço ele. Agora eu quero ver ser próximo de alguém que está ferido, machucado, precisando de um ombro e de uma palavra amiga. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você olhasse para essa irmã que está do seu lado e falasse para ela: Jesus está na porta. Jesus está na porta. Você vai deixar ele entrar? Louvado seja o nome do Senhor. Você vai deixar Jesus entrar? Porque quando você está dentro de uma casa e alguém chega batendo na sua porta, imediatamente vem alguém e vai olhar quem é. Imediatamente você volta e vai dar notícia a quem está na porta. E a Bíblia diz que quando Jesus entra naquela aldeia, ele prefere, louvado seja o nome do Senhor, entrar na casa de uma mulher, como eu já mencionei, chamada Marta. Essa cidade de Betânia, ela ficava aproximadamente 3 quilômetros do Monte das Oliveiras para a casa de Marta. Porém, existem muitas pessoas, muitas mulheres, como é voltadas para mulheres, que ela até recebe Jesus em casa, até tem Jesus em casa. Louvado seja o nome do Senhor. No seu dia a dia, ela não fala outro nome, só em Jesus. Mas porém, não é só ter em casa, é ter Jesus dentro do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque existe um porém. Eu estou aqui com o cooperador Renan, olhando no olho dele, mas de repente que eu não me aproximar dele, eu estou vendo ele, eu conheço que ele é o diácono Renan, mas de repente que eu me aproximar dele, eu vou pegar nas mãos dele, eu vou sentir algo diferente da parte dele tocando na minha vida. O que que foi? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que que foi? O aperto de mão. Eu recebi um abraço dele. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é quando Jesus entra na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que era Marta e Maria. A Bíblia diz que quando Marta ela abriu a porta, imediatamente ela se preocupou, como todas as mulheres se preocupam quando recebe alguém na sua casa, de fazer algo para oferecer para ele. Mas que nós olhar o texto, nós vamos ver que Jesus não pediu nada para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que Maria senta aos pés de Jesus. Aí eu te pergunto, as duas estão erradas? Eu estou fazendo uma pergunta. Será que as duas estão erradas? Me responde com toda sinceridade. Aonde que está o erro aqui? Você percebe que Maria vai aos pés de Jesus. E quem vai aos pés de Jesus está em busca de refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está aos pés de Jesus está em busca, louvado seja o nome do Senhor, de um consolo para a sua alma. Quem vai aos pés de Jesus vai estar sempre com seus ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pastor, qual que é o problema da Marta? O problema da Marta é que ela se incomodou com Maria, que estava aos pés de Jesus. O problema da Marta é que ela não soube fazer o seu serviço. Esse é o grande problema. O que que acontece? Tem Marta, tem Maria dentro da igreja. O problema é que uma foi se intrometer no serviço do outro. Então aquilo que Deus entregou nas suas mãos, faça você, louvado seja o nome do Senhor. Não aponte para outro dizendo não, ela tem de fazer. Não, é você que tem de fazer.
Enquanto você está nos pés de Jesus, você está buscando refúgio. Enquanto você está trabalhando, não se preocupe com quem está nos pés de Jesus. Por quê, pastor Roberto? Tem muita gente que diz, mas todo dia igreja. O que é melhor, estar na igreja ou no bar? Ou nas praças da vida? Mas todo dia a irmã está na oração. Irmã, para com isso. Deixa Maria nos pés de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Maria estava nos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. Porque tudo aquilo que você escuta e guarda no seu coração vai dar resultado para você lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma plena certeza que aqui não tem só apenas meros ouvintes, né? Mas tem praticante da palavra de Deus, que adora Ele em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente, o diácono Renan, que abre a porta da sua casa. Jesus até entra lá, mas quando Jesus quer falar com ela ou com ele, ele não tem tempo para ouvir Jesus falar. Preocupado com as coisas dessa vida. Eu vou fazer uma pergunta aqui para as irmãs, e você não responda. Quanto foi o tempo que você tirou hoje durante o dia para ler uma palavra, para tirar um período de oração? Aí alguém vai me dizer, pastor, hoje eu passei o dia trabalhando, estou cansadão. Louvado seja o nome do Senhor. Está no mesmo espírito da Marta. Então nós temos de ter o mesmo espírito também de Maria, para estar aos pés de Jesus, para ouvir a sua palavra. O erro dela, irmão, foi se incomodar com a irmã, porque estava nos pés de Jesus. Esse é o grande erro nosso. Que uma irmã ora mais do que eu quero me incomodar, quer ser santa, né? Que uma irmã evangeliza, nós queremos se incomodar. Ela não tem serviço para fazer em casa não, passa o dia evangelizando, passa o dia pregando, não tem família para cuidar não, começa a se incomodar. Mas aqui a Bíblia diz, no versículo 39, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se aos pés de Jesus, porque quem senta aos pés de Jesus, missionária Lidiane, vai aprender algo de Jesus. Quem senta para ouvir o que Deus tem para falar, ele vai sair de lá renovado. Ele não pode sair da mesma forma que entrou. Louvado seja o nome do Senhor. Tem de sair transformado. Mas o que acontece? Lá vai. Dentro da igreja tem a Marta. Ela não faz nada e quer atrapalhar quem faz. Ela não abre a boca para adorar a Deus, e quando alguém dá glória a Deus perto dela, ela diz, Jesus não é moco. Não precisa disso, precisa. Quem está aos pés de Jesus vai aprender com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Marta pode até vir estrovar, mas Jesus vai repreender ela em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando ela chega, Marta, porém andava distraída, diz a Bíblia. Não tem aqueles crentes, irmão, me perdoe aqui, mas eu vou falar. Não tem aqueles crentes que ficam voando na igreja, né? A única coisa que ele não viu foi alguém falar de Jesus. Mas ele prestou atenção à sandália da irmã quebrada. Ele prestou atenção à saia da irmã rasgada. Ele prestou atenção ao relógio da irmã desbotado. Ele prestou atenção quantas vezes a pessoa foi no bebedouro, mas não prestou atenção em que Jesus estava falando. Vou falar. Deus não quer crente Marta. Deus quer crente Maria. Porque tem muitas pessoas que andam distraídas. Que você perguntar no termo do culto que foi lido essa noite na leitura oficial,
não sei. Mas que você perguntar o que foi que passou no jornal hoje, eu sei. Não lembra das coisas de Deus. Por quê? Até recebemos Jesus em casa, mas no nosso coração está longe, né? Esse povo me adora de lábio, mas o seu coração está longe. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Jesus, como era um homem paciente, cauteloso, ele vai responder para ela. Marta, porém, andava distraída em muito serviço. Porque tem gente que arruma tanto serviço para ele ou para ela, que ela não dá conta, né? Às vezes joga uma carga tão pesada em cima de você, você quer resolver o seu e resolver dos outros, e acaba que não dá conta de nenhum e nem de outro. Que nós fosse trazer para o lado material, tem muitas mulheres que trabalham no dia a dia. Quando chega em casa, você ainda tem de fazer as coisas em casa. Então uma carga muito pesada, mas porém, você não pode andar distraída. Mesmo ali você cansada, com a sua matéria cansada, você tem de estar sempre adorando a Deus. Não tem aquele hino que diz: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza e dor. Tem muitos crentes que estão afadigados, irmão, com muito serviço. Para mim, encerrando, com muito serviço, e aproximando-se, diz: Senhor, olha aqui, ó. Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? O que Maria estava fazendo, irmão? Me diz aí, o que Maria estava fazendo? A resposta, perguntando para as irmãs, o que Maria estava fazendo? 1, 2, 3, vamos lá. O que Maria estava fazendo? Dava os pés. Ela se incomodou com a irmã Marta, que estava lá fadigada? Não. Por que a irmã Marta veio se incomodar com Maria, que estava aos pés de Jesus? Está entendendo? Enquanto tem um que cuida do material, tem outro que cuida do espiritual. Então o problema aqui é que ela foi se incomodar. Ela foi questionar com Jesus. Por que a sua irmã estava deixando ela trabalhar ou servir só? E que você vê o texto, você não vai ver Jesus chegar na casa dela e dizer: ei, Marta, faz um café para mim. Não. Faz um almoço para mim. Não. Jesus não estava falando isso. Você percebe que Jesus estivesse preocupado com isso, ele ia dizer para Maria: vai lá, Maria, ajudar ela, né? Mas a preocupação de Jesus não é com material. A preocupação de Jesus é com o espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho a plena certeza que você já fez 2 ou 3 refeições hoje. Aí eu te pergunto, qual foi a refeição espiritual que você fez hoje? Qual foi o período de oração que você tirou hoje? Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi o momento que você tirou com Deus? Pede que ela me ajude. Aí Jesus vai ter de dar uma resposta para ela, né? Mas com toda cautela. Jesus respondendo, 41. Jesus respondendo e disse-lhe. Respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta. Por que ele repete o nome dela 2 vezes, hein? Por que ele não falou só Marta? Por que ele não diz só Marta, Marta? Lembra quando Moisés se aproximou da sarça ardente? E Deus falou: Moisés, Moisés, 2 vezes. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Louvado seja Deus. E Jesus aqui repete: Marta, Marta. Ou seja, Marta e Marta, tu está muito afadigada, Marta. Aí ele vai responder: está ansiosa. Olha, afadigada
É porque tem mais tempo, né? Estava, porém, distraída, né? Com muito serviço. E agora ela está o quê? Ansiosa. Será que tem crente que tem ansiedade? Ansioso? Quer que as coisas acontecem logo? Não tem aquela irmã que você está dizendo para ela: espera, irmã, só um pouquinho, Jesus vai te responder. Mas eu quero logo. Não, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Porque às vezes você quer no seu jeito, e Deus é no jeito dele. A partir do momento que você for para os pés de Jesus, porque a maioria dos crentes de hoje é só, irmão, 6 horas, né? Você ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não, irmão, você também tem de orar e pedir que Deus tenha misericórdia. Louvado seja Deus. Ansiosa e afadigada. Repete mais uma vez. Com muitas coisas. Lá vai para casa agora. Não tem aquela pessoa que ela não sabe o que faz, ela coloca um copo aqui, aí estava limpando aquele copo e já vai lavar ali a roupa. Quando vai ver, não sabe o que fez e fica aquela agonia. E quando pensa que não, tem menino que mesmo: menino, tu já deixou esse copo aqui? Foi, menino, não, foi a senhora, mãe. Está tão afadigada, eu deixei isso? Foi. Porque está afadigada. Encerro. Com muitas coisas. Mas uma só é necessário. 42. Mas uma só é necessário. Ei, Jesus não estava preocupado com o que Marta ia fazer. Olha o que ele está dizendo aqui para nós. Mas uma só é necessário. Maria escolheu a boa parte. Ah, irmão, acho que fosse as irmãs do Círculo de Oração de hoje ia se espoletar, né? Que ouvisse uma palavra dessa, alguém dizendo: olha, missionária Ana Paula, a senhora escolheu a boa parte. Louvado seja o nome do Senhor. Foi estar na frente desse trabalho do Círculo de Oração. Aí a Marta de lá dizendo: não, ela não faz nada, não, para com isso, irmão. Ela está fazendo, louvado seja o nome do Senhor, porque ela escolheu a melhor parte. Escolheu uma boa parte, a qual não será tirada. Quem escolhe estar aos pés de Jesus, se coloque de pé, por favor. Nunca vai perder. Que a irmã Marta tivesse continuado no trabalho dela sem mexer com a irmã Maria, ela não tinha recebido essa resposta. Mas o problema dela é que ela foi mexer onde não era para mexer. Enquanto a irmã estava ali cultuando, adorando a Deus, ela continuasse no seu serviço. Enquanto tem irmã aqui adorando, orando, buscando para que Deus venha multiplicar as irmãs do Círculo de Oração, tem outras em casa trabalhando, tem outra trabalhando na rua evangelizando. Então a obra de Deus, ela não para. Louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto tem outra que está em casa, hoje tem ensaio, não vou não, estou cansado, eu vou dormir. Chega em casa, se deita no sofá, o sono não vem, liga a televisão e fica lá, dá 9 horas, 10 horas, aí a mente começa a acusar: por que eu não fui para o ensaio do Círculo de Oração? Por que eu não fui para o culto? Querendo dormir cedo, e acabou que foi dormir quase meia-noite. Perdeu. Eu acho que aqui não acontece isso, né? Quando marca ensaio, todas as irmãs tá junto, né? Quando marca oração, tá todo mundo junto, né? O meu propósito? Tem não, né? Amém, os irmãos entenderam a palavra? Coloca a mão no seu coração, por favor. Você escolheu a melhor parte essa noite, que foi vir ouvir a palavra de Deus. Só tem uma coisa que é tirado de você, que você desperdiçar, assim como Marta não aproveitou a oportunidade, né, de aprender ali aos pés de Jesus. Como eu já mencionei, aos pés de Jesus vai trazer refúgio. Louvado seja o nome do Senhor.
aos pés de Jesus vai trazer refrigério. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra, ela foi ministrada essa noite, Deus. A tua palavra que vive e reina para todos sempre. Tu és o Deus de Israel, o Deus que fez todo o planeta Terra, o Deus que enviou seu Filho Jesus para vir, Senhor, e morrer por nós. Mas antes, Senhor, daquela morte naquela cruz, o Senhor nos ensinou, Pai, como nós devemos adorar a Deus, como nós devemos, Senhor, aproveitar as oportunidades que é surgida, Pai, porque não sabemos mais, Senhor, que Marta e Maria tiveram outras oportunidades, mas aqui, Senhor, está uma lição para nós, onde nós devemos aprender com ela, Senhor da glória, onde nós devemos aprender com Maria, Senhor, está sempre aos pés de Jesus, porque o Senhor tem o melhor para o teu povo, para a tua igreja, para os teus filhos, a tua filha, Senhor, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. E essa noite, meu Deus, os teus filhos, a tua filha, escolheu, Senhor, a boa parte, que é estar na tua presença. E esse momento, Deus, eles estão abrindo o seu coração para o Senhor, com seus ouvidos atentos, Deus, para ouvir o Senhor falar com cada um deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, o Pai eterno, Deus que tudo pode, Deus poderoso, em nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor venha abençoando, Senhor, essas irmãs do círculo de oração, que elas continuem sendo um canal de bênção na sua presença, Senhor, que elas continuem sendo uma mulher cheia do poder de Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, é tanto, Senhor, que quando o Senhor ressuscitou Maria Madalena, Senhor da glória, aonde ela pôde contemplar, Senhor, o Senhor ressuscitando, Deus eterno, aonde o Senhor apareceu ali para ela. Louvado seja o nome do Senhor, e não vai ser diferente no meio dessas mulheres, Deus. O Senhor há de se revelar para elas, meu Deus. O Senhor há de se revelar para ela, meu Deus, assim como nós lemos, Senhor, na leitura oficial, Senhor, daquela irmã do círculo de oração, Senhor, diz a história que ela orou por 25 anos, Deus, até que um dia ela mudou a sua oração, ó Pai. Senhor, que o Senhor me dê um filho, um macho, Deus, eu vou entregar na tua casa, Senhor. E aquele momento, Deus eterno, o Senhor ouviu a oração dela, Senhor, daquela mulher chamada Ana, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, aqui está as suas filhas, Senhor. Que o Senhor venha abençoando com poder e glória. Que o Senhor venha abençoando com poder e glória. Que o Senhor venha abençoando com poder e glória. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, em nome de Jesus, assim